Bom dia, aqui é do Centro de Reclamações das Mulheres que estão cansadas de joguinhos e querem um relacionamento de verdade. Ítalo Ventura falando, em que eu posso te ajudar hoje. Assim, você já tentou de tudo e ainda não conseguiu um relacionamento sério, né? O que mais que eu posso te ajudar? Você acha que é tudo igual e tá quase desistindo do amor? Ai, você acha que é só com você, pra todo mundo dar certo, mas com você não? Eu não acredito que você acha isso, Dona Elisa. É sério isso? Ó, então, assim, eu tô te ouvindo. Aham. No seu caso, a solução é simples. Você não precisa desistir do amor. Você não precisa aceitar migalhas. E você também não precisa fazer a vontade dos outros. Você quer ter um relacionamento? A única coisa que você tem que fazer então, Dona Elisa, é se inscrever no Método MAV e se comprometer a seguir minhas instruções durante 12 semanas e fazer diferente dessa vez. Combinado? Esquece tudo que você já ouviu sobre relacionamentos, se você já viveu no passado, porque esse método já ajudou mulheres de mais de 36 países e ele dá certo mesmo. Eu garanto que você vai se surpreender. Olha, tem um botão aí na tela, tá bom? Mas corre porque as vagas são limitadas. Posso segurar a sua? Pode? Então tá bom. Vem que eu tô te esperando, tá? Beijo. Muito bem, seja bem-vindo a mais uma live. Mais um podcast Ítalo Ventura, contando uma história real de uma mulher real, uma aluna minha do Método MAV, uma aluna minha que hoje vive um relacionamento de alto valor, mas nem sempre foi assim. E esse nem sempre foi assim que é importante para vocês. O nem sempre foi assim é que tem o ouro. O nem sempre foi assim é que mostra a humanidade, o processo dela, como o que ela passou para estar aqui hoje falando com vocês, tá? E eu quero que hoje ela seja a mentora de vocês. Hoje você vai aprender com uma mulher com uma história bonita, uma história linda de vida, mas sobretudo uma história real, uma história que é muito melhor do que um conto de fadas, porque um conto de fadas ou um filme do cinema, ele é uma ficção. Então hoje você vai ver na prática, o que é uma história real, onde o final é muito bonito e verdadeiro. Mas não é perfeito, como tudo, né? Tudo tem seu processo de aprendizagem. É esse processo de aprendizagem que eu quero que a Camila mostre para vocês. Oi, tudo Tudo bem? bom, minha querida? Como é que você tá? Tudo bem, eu tô nervosa de tudo que você falou. Hã? Tá Eu tudo tô certo. nervosa. Camis, eu quero, como de costume, começar agradecendo, a gente quebrando gelo, ficar mais tranquilo, mais calmos, mas eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter vindo aqui, né, de alguma forma se expor, mas você entendeu que é por algo maior, que você veio aqui para contribuir. Tem uma hora na nossa vida que a gente cresce e a gente precisa contribuir. E eu acho que você foi tocado, você sentiu esse chamado. Então, muito obrigado. Você vai inspirar muitas mulheres hoje e eu só tenho a agradecer. E que conta sua história verdadeira, o mais verdadeiro possível, tá bom? Tá bom, Tamo eu junto. ainda Camis, estou. Vamos lá. bora lá. Vamos botar todo mundo na mesma página. Eu gosto sempre de começar assim. Me fala um pouquinho sobre você, o que você faz, qual a sua idade, e se você está namorando. Tá. Meu nome é Camila, né? Eu sou nutricionista. Eu Legal. moro em Florianópolis hoje e tenho 35, faço 36 anos daqui uma semana. E Caramba, parabéns. Você é de obrigada. 87. 87. 87. Ah, você é um ano mais velha que eu, sou de 88. A gente é da Sim. mesma época, É, né? é. E eu Muito bem. estou namorando, sim, Uau! E qual que é o nome do seu namorado? Diego. Diego. Um abraço, um beijo pro Diego. Cuida bem da Camila, hein, cara? Cuida bem dessa mulher. Cami, me conta pra mim, como é que você me encontrou? Qual era a fase de vida que você estava? O que você sentia? O que você vivia? Quais eram os desafios? E como é que você veio parar até aqui? E quanto tempo você me conhece? Pode, não precisa economizar as calorias, tá? Pode ser bem calórica. Olha Tá só. bom, vamos lá. Eu te conheci em 2019, 2019. na internet, né, no YouTube, Legal. e foi porque eu estava numa fase assim, já estava realizada profissionalmente, Certo? já estava morando onde eu queria morar, Legal. e mas eu não conseguia arrumar ninguém. Então eu estava desiludida, já tinha vindo de alguns relacionamentos que não era relacionamento, né? Que eu
estava sozinha, ou melhor, eu ficava com alguém, mas estava sozinha. Entendi. Você não necessariamente estava namorando, você estava É, se enrolando, digamos tava assim. me enrolando, achando que ia dar alguma coisa. Sim. Aí, quando eu achava que ia, não ia, né? Nossa. Como que fala? Não dava bom. Tava no E aí, limbo, né? O famoso limbo que a gente chama, né? exato, o famoso limbo que você fala. Sim. E aí, eu comecei a assistir seus vídeos e aí eu pensava, faz sentido, né? O que ele fala, então vamos continuar. Só que eu nunca tive muita coragem de assumir isso pra mim, Sim. que eu queria um relacionamento. Eu Vamos lá, você é difícil, né? Porque, cara, você me conhece desde 2019. Caramba, eu gastei minha O meu sueca, namorado né? diz a mesma coisa, eu sou muito difícil. Cara, né? O que você. De alguma forma o que eu falava fazia sentido para você, Camis? Fazia. Fazia E o que, muito sentido. e o que fez você. Tá, existem vários desafios. Então tem o desafio financeiro, que é muito comum. Nossa, aí, pelo sua mentoria, seu treinamento, não é, né? Você estava dentro, você entrou, né? É um programa de autoconhecimento, não é uma diquinha, um mergulho, né? Então, justifica, eu dou muito conteúdo gratuito, então justifica esse investimento, é investimento em você. Legal. Tem um desafio financeiro, tem vários desafios. Quais eram os desafios que fez você demorar tanto assim para, né, ser tão durona assim? O que passava na sua cabeça, Camis? Então, o primeiro foi financeiro, É, que eu assistia, eu participei de vários, vamos dizer, as promoções que você fazia, né? os Eu workshops. lembro que os workshops, o primeiro foi quebrando o código dos homens, eu nunca Exato. vou esquecer. E eu falava, gente, faz muito sentido, vou entrar. Só que aí eu achava caro, né? Hoje eu acho barato, tá? Então, Maves, futuras Maves é barato, É do tanto que barato. mudou minha vida. Legal. Então, eu ficava nessa, assim, do financeiro. Aí depois entrou a pandemia e eu participava só dos workshops e pensava, não, eu não sei nem se eu vou ter emprego, então eu não posso mesmo. O financeiro pegou Sim. bastante. E aí, nesse É, um momento, período de muita incerteza, né? muita Ninguém incerteza. E passou nesse por isso. momento, eu falava assim, não, eu sou a caçula de 5 filhos. Caramba. Então, todos os meus irmãos são casados. E Aham. aí eu falava, não, eu vou ser a tia legal que mora na praia e que é solteira, Que não sabe? vão visitar você, né? Aham. Eu já estava assumindo esse papel. Eu vou ser a tia legal que mora na praia solteira. Caramba. Só que isso me angustiava muito. Aham. E aí eu acho que eu demorei para aceitar que eu não queria ser só essa tia legal. Eu queria ter um relacionamento, sabe? Então, eu acho que o que me segurou, primeiro foi o financeiro, Tá. e segundo foi eu aceitar, de fato, que eu não estava feliz Isso é sozinha. importante. Se você É. passou por vários workshops, inclusive a primeira dica que vocês deveriam anotar, se fosse você. Tem um momento sempre nessas aulas que eu falo, né? Admite para você Sim, que você quer relação. É um momento assim, é clássico, sempre tem esse momento. Porque não é muito glamuroso, né? Primeiro, né? A gente vive um momento que prega-se muito que você tem que estar bem sozinho. Isso é real, isso é sim, real. No entanto, isso não impede você de querer estar com alguém, né? Um parceiro, alguém para caminhar. Só que não é muito glamuroso você chegar, sei lá, no seu grupo de amigas ou de amigos. Nossa, sabe que eu queria ter alguém? uhum, Não é tão glamuroso, né? Dói primeiro, dói em nós, né? Admitir que a gente não sabe alguma coisa. é, Eu me sentia assim, a primeira vez que eu me sentia tão estúpido que eu falava assim, cara, até meu pai e minha mãe, nada contra meu pai e minha mãe são, né? Mas, cara, até meu pai e minha mãe estão namorando, minha avó namorou, eu vou ficar sozinho pro resto da vida. Pra eu estar aqui, eles tiveram que, né, ser um casal e eu não consigo. Eu vejo o cara, o que ele fala pra ficar com essa mulher, meu Deus do céu. E eu me senti um completo bobo, assim, sabe? Mas eu tive que sim, admitir para mim que o problema não eram as mulheres, que eu falava que a mulher só queria homem com carro. Eu tive que admitir para mim que o problema era eu, mas a solução está em mim também.
E eu tive que investir. É meio que esse processo. E admitir pra mim, né? Não é tão glamuroso, né, Camis? Não, não é nada glamuroso. A minha sobrinha virou um dia pra mim e falou assim: Tia, por que que todo mundo tem namorado e você, toda vez que vem me visitar, tá com uma pessoa diferente? E aí eu pensava, eu não quero ser essa tia, né? Que cada dia tá com uma pessoa diferente. Isso. Eu falava, é porque a tia é muito exigente, ninguém quer ficar com ela. Mas assim, é complicado isso para a família e eu acho que principalmente para mim. E Sim, você sim. fala muito nisso, né? Que a gente tem que acreditar no amor, mas Sim. a gente não acredita antes de tudo isso Mas, acontecer. mas assim, não é culpa sua, nem nossa, nem... É difícil acreditar às vezes, né, cara? Porque, tipo, sei lá, a gente sai. Eu acho que, não sei se você viveu isso. Você viveu os extremos? Tipo assim, nossa, eu vou ser a mulher legal. Você é Uhum, legal, vou dar um voto de confiança. Aí se quebrou a cara. Ah, então uhum. você é malvadona, quer ver? Então, sabe, a gente fica nesses extremos porque a vida vai acontecendo. E aí tem uma hora que a gente meio que desacredita, né? Tipo, ai, cara, tá tudo perdido, todo mundo só quer zoar, ninguém quer nada sério. E dane-se, né? Eu não cheguei à fase de ser cafajeste, né? Mas eu já cheguei assim, vou sair só pra zoar e ficava brincando com as pessoas. Você Eu meio acho isso muito megera, chato. né? Tipo, meio megera, né? É, pô. Tá, e aí continuando, eu via os seus workshops e eu falava, não, eu vou fazer. Porque eu acho que funciona, porque as pessoas falam que funciona, então eu vou fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu Aí, nunca fiz. Eu tô meio Faustão hoje, né? Interrompendo o convidado. Mas me veio uma pergunta que eu nunca fiz. Cara, que legal. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa pergunta para uma Mave. hum, Você assistia essas entrevistas que eu faço? Os assistia, depoimentos? Tá. assistia. Legal. O que que passava na sua cabeça? Tipo, isso aqui. Não. Ou então, nossa, que legal. Se ela pode. Assim, vou te dar um exemplo meu. Às vezes, teve uma mentoria que eu investi e esse mentor ele entrevistava as pessoas. O que passava na minha cabeça era: caramba, se essa pessoa pode, eu também posso. Não me achando melhor, não é uma Sim. prepotência, mas é tipo assim, cara, ela consegue, a vida dela era mais difícil, tinha mais desafio e ela conseguiu. Eu vou conseguir, eu vou investir nesse negócio. Eu queria saber o que que passa na cabeça, né? Você, sua, né? Quem assiste? Quando você vê uma entrevista dessa ou um depoimento, o que que passava na sua cabeça, Camis? Então, algumas vezes eu pensava assim, eu acho que ela foi paga para falar isso. Né? Não Puta vou como. mentir. Uhum. Mas outras vezes eu achava que era real mesmo. Eu falava, se deu certo com ela, talvez dê certo mesmo, Mas, sabe? sinceramente, às vezes rola uma desconfiança, é isso? Rola. É. Eu acho que tudo na vida rola uma desconfiança, né? Até você É até realmente saudável, né? acreditar. É até saudável É, uma desconfiança, né? eu acho que é um dos princípios da MAV, né? É, De ter um pouquinho é. o pezinho atrás para Não não escutar o que ele fala, né? Escutar o que faz, escuta o que né? ele faz, exatamente. É. Tô criando monstrinhos, né? Pois é. Talvez, Ítalo. Talvez. Gostei, ó, usou outro gatilho, gatilho do mistério. Ah, Viu? meu Deus, Eu olha sou uma boa só. aluna. Caraca, né? Dá mole pra você ver. Entendi, vou parar de ser Faustão, vamos continuar, Camis, vai. Não, pode ser Faustão, pode me interromper. Tá bom. Então, daí eu continuei vendo. Em 2022, Tá. ano passado, eu terminei um relacionamento que eu namorei sozinha. Eu namorei um ano e meio Mas o namoro sozinha. era namoro mesmo ou era um ficante sério? Não, então, você vai me responder essa pergunta. Ah, Eu estava com ele por um ano e meio, eu tá. conheci a mãe dele pelo portão, só fiz oi. Nossa. E o dia que ele conheceu os meus pais, porque eles não moram aqui, né? Aham. Eles moram em Goiânia e eu moro em Florianópolis. O dia que meus pais vieram, foi a última vez que eu o vi. Então, assim, não conheci os amigos, conheci dois amigos só que depois eles ficaram mais amigos meus do que do meu ex. E Caraca. aí
depois desse término, eu falei pra mim assim, o próximo vai ser pra eu casar. Então, chega. Ou eu não fico com ninguém, ou eu vou arrumar um que vai, né? Vai me Pois assumir é. de fato. E trazendo isso, né, já que você me permitiu ser Faustão, vamos lá, Por né? favor. Vai. É muito, isso é muito típico, né? Infelizmente é comum acontecer isso. E no meu diagnóstico, né, sei lá, são 3.000 horas de mentoria, mais de 20.000 alunas, então eu escuto muita história e elas se repetem. E eu começo a enxergar padrões. É por isso que as coisas dão certo, porque por padrão Uhum. a gente adapta uma coisa aqui, bota um temperinho, né? Óbvio, tem o seu tempero aí da Camis. Eu tenho certeza que você aprendeu a dançar. E aí você vai, tem hora que você tem uma improvisadinha. Mas alucinando aqui, né? Quando ele viu que a coisa ficou Uhum. séria, ele falou assim: Ele ah, tá sério saiu. demais. Eu não posso. Tá muito sério. E essa é uma característica, né? Sem querer julgar, não conhecia o seu ex-ficante. Eu nem vou chamar de namorado, tá? Vou chamar de ficante. Isso é coisa de menino, né? Menino. Meninos têm medo de compromisso. Então, quando ele viu, cara, a coisa tá ficando séria. E aí eu quero trazer. Eu acho que nem tudo que é antigo é bom, e nem tudo que é novo é bom. Mas tem Tá coisas bom. que são antigas que são muito boas e vale a pena preservar, e coisas novas que são muito boas que vêm para somar. Uma delas, Camis, era aquele ritual, né, de tipo, sei lá, o cara tá interessado em você. Antigamente ele tinha que ir lá na casa, falar com Uhum. seus pais, conhecer, e o seu pai e sua mãe iriam, né, colocar eles na sabatina. Quais Nossa, são suas bacana. intenções com a minha filha? Sim. Não, ele tinha que se vender para os pais. Olha, eu vou trabalhar, eu quero fazer isso. Então, olha nos meus olhos. E então tinha um acordo, ele conheceu. Então, eu acho que isso era uma coisa antiga, que é bom, esse resgate é Aham. legal, Eu sabe? acho também. Agora, o cara, tipo, ele. Nossa, né? Você não teve. Ele não deu nem a possibilidade de você se conhecer a história dele, né? Os avós, a mãe, a história. Você teve que olhar pelo portão a mãe, sabe? Então, realmente, os sinais estavam claros. E eu vejo que isso é uma epidemia. Isso acontece muito hoje, sabe? Então, o que eu quero trazer para as Maves não é nem só o passado, mas também não é só o futuro. Mas a gente pegar o que é bom desse universo Uhum. e trazer. Cara, uma Mave, ela não tá aqui para curiosos, né? Ai, tô curioso. Eu gosto eu vou ficar com a Camila até a terceira página. Depois da terceira página ficou sério demais. Não, a gente quer a centésima, a duzentésima, sei lá, 1.000 páginas. Eu quero essa profundidade, tá? Faz sentido isso, Cândido? Faz muito sentido, com certeza. E uma das coisas que eu reparei que antes e depois de ser Mave, né? Porque hoje eu sou uma Mave, eu tenho certeza. Beleza? Com selo carimbo de Mave. É que se eu fosse Mave naquela época, eu não teria aceitado isso. Total, total. Só que como eu tinha muito medo de ficar sozinha, e isso é muito difícil de confessar, sabe? Mas eu tinha muito medo de ficar sozinha, principalmente porque nós mulheres temos um prazo de validade, né? Para ter filho. Sim, se A você gente quer ter filho, construir família, existe. A gente não pode ser hipócritas. Existe o tempo, o fator tempo. tem um fator tempo. Então, o que eu percebi é assim, tá, ele queria ficar comigo, né? Ele gostava da minha companhia, então eu vou amarrar ele e vou ver se dá certo para eu ter filho. Então, inconscientemente Sim. foi isso. E aí você vai, Hoje, você vai como vendendo a sua alma, né? Tipo, então é, tá, vamos fazendo, né? Deixa, vou aceitando, porque você tá. os sinais, sim, mas os sinais estavam muito claros, sabe? Principalmente essa questão da família, que para mim é muito importante, é um valor para mim, família. E você E tem, ele não você tem queria um desejo de participar. construir família, Camis? Tem. Que lindo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então você tá com 30, vai fazer 36 daqui uma semana. O que você escutava? Porque assim, existe um desejo. Sim. Cara, eu quero ser mãe, eu quero construir minha família, eu quero, eu quero viver esse valor. E não tem certo e errado. E existe também o fator pressão.
Você ouvia Uhum. alguma coisa que fazia você se pressionar? Tipo assim, ó, tá escolhendo demais, hein? Desse jeito vai. Eu sei que você brincava com o fato de ser a tia legal da praia, mas você ouvia alguma coisa, seja de outras amigas, seja de alguém próximo, tinha alguma coisas que você ouvia e que você sentia meio pressionada? Ítalo, a pressão era mais interna. Era sua, né? E dos sobrinhos, né? Como eu contei da minha sobrinha que Porque criança não tem perguntava. filtro, né? Criança não Não, tem filtro nenhum, né? criança não tem filtro. Então, mas assim, a minha família, que pra mim é o que importava, e os meus amigos também, ninguém falava, ai, Ah, que Camila, bom. você vai ser mãe? Você vai casar? Você vai viver solteira? Tinha assim, o marido de uma amiga minha que falava, ai, Camila, você tá sozinha até hoje, você não vai arrumar ninguém. Mas assim, De era boa, bem né? esporádico, Aham. sabe? É, A pressão maior e a cobrança maior sempre foi minha. sua. Aham. É. E você tem quatro irmãos, são irmãos os quatro? São 2 homens e 2 mulheres. Ah, que legal. Todos estão casados? Sim, sim. Ah, que legal. E aí, conta pra gente, continua aí. Faustão vai deixar. Onde que eu parei? Ô, louco, meu. Eu parei no relacionamento que eu tive, né? Exato. Que eu namorei sozinha. Isso, exato. E aí, isso foi em 2022. Tá, Aí, no final de 2022, eu fiz um curso de finanças, eu comecei a fazer outras coisas para mim. legal. Já faço terapia há muito tempo. Parabéns. E mas aí, 2023, que teve o comecinho ali, que foi uma. Eu não vou lembrar qual que era o nome do workshop, mas foi em janeiro. Janeiro, tá. Foi o primeiro do É, ano. foi a primeira do ano. Eu assisti, e aí Uhum. eu pensei, vou assistir como eu assisto sempre, porque o Ítalo é ótimo, ensina muita coisa, eu sempre Obrigado. anotava bastante coisa. E aí, no último dia que você abriu as inscrições, eu pensei comigo. Se eu não fizer nada pra mim, ninguém vai fazer. Então, eu vou entrar nesse grupo agora. Eu vou ser MAV. E aí, assim, sem pensar, Ítalo. Pensei, como que eu vou Obrigado, pagar? Não Deus. sei. É. E Deus aí, do eu céu, entrei. Senhor. Desde 2019 a gente está suando. Viu que eu sou difícil. Difícil, mas deu certo. É isso aí. Deu Você viu que eu certo. não desisti no meio do caminho. 2019, Viu? 2020, 21, 22, 23. Eu tô aqui. E daqui 2030 vai ter caso assim. E o que que mudou? Você se falou assim, né? Cara, eu preciso me dar essa chance. Se ninguém fizer, eu não vou fazer. Foi isso que te convenceu? Foi assim que você se convenceu a entrar? Foi? Eu acho que foi a frase que você disse, né? Se você não tem o que você quer, é porque falta alguma coisa. Essa Falta frase. saber alguma coisa. Não sei a frase certinha. Se você não está tendo o resultado que você quer, existe algo que você não sabe. Exato. E aí eu falei, então eu vou saber. Porque eu quero um relacionamento e eu vou em busca do conhecimento, Você né? foi assim que você conseguiu fazer várias coisas na sua vida, né? Exato, Descobrir, ir exato. atrás, né? Legal. Uhum. E aí E aí, foi assim, entrei. Eu lembro, Ítalo, que eu comprei dia 24 de janeiro, dia 25 liberou, ou aham, 24 mesmo, e eu comecei a devorar o MAV. Então, uau. assim, eu chegava do trabalho e eu dava 1 hora e meia de estudo. Caramba, que legal. E aí, assim, conheci meu namorado em fevereiro, mas como ele disse, como você disse, eu sou muito difícil. Como vocês se A conheceram? gente... Então, foi assim, com os exercícios do MAV, tem um momento ali que você fala assim, vocês vão fazer coisas por você que vocês gostam. E aí Legal, eu lembrei que há um tempo atrás eu gostava de correr, eu fazia corrida de rua. legal. E aí eu pensei, isso eu posso fazer por mim, não preciso depender de ninguém, é uma coisa que eu gosto que eu parei de fazer, nem sei por quê. Então eu vou Eu ia voltar. te perguntar isso agora. Por que você parou? Não sei. Não tem aquelas coisas que não tem explicação, né? Assim, na verdade, o que que aconteceu? Eu estava treinando para uma meia maratona Caraca. e aí eu entrei num emprego novo e não consegui mais treinar. Aí eu fiquei um pouco frustrada com isso, que eu não estava dando conta de fazer e diminuí a corrida e parei. Tá. E aí a vida mudou assim muito, estava trabalhando demais. E aí quando eu vim para cá, a carga horária foi um pouco menor
Sim. Eu comecei, mas não continuei. E aí vou voltar a correr. Aí, coincidentemente, a minha prima falou assim: Ah, tem uma corrida, vamos? Falei, vamos. A gente fez inscrição e Ah, fomos. em Floripa mesmo? Em Floripa, ali no Costão do Santinho. Foi uma corrida noturna. E Caramba. aí, na época, ela estava ficando com um menino que Uhum. eu gostava muito dele. Uhum. Eu até chamo ele de primo. Hoje Uhum. ele já tá namorando outra, mas assim, pra mim ele Continua a ser serviu um pra primo. isso. Tá. É, aí eu vou contar. Eles estavam ficando na época e ela chamou ele pra correr. Ele não corre. Mas homem é bobo, né? Homem faz tudo que a mulher quer, Nessa hora a gente vira até atleta, né? vira até Aí, atleta. aí E aí chega ele no dia da convidou, corrida, tá com o tênis todo errado, né? Mas tá lá. Vamos lá. tipo, Quem quer dar um jeito, não é verdade? Quem não quem quer, quer dar um jeito, que não quer dar uma desculpa, não né? é? Aí, Ítalo, eu sei que ele lembrou de um amigo dele que corria. Aham. E aí falou com esse amigo que é o meu atual namorado O e Diego. contou para minha prima. É, chamou o Diego e contou para minha prima. Só que a minha prima não me contou. Uhum. Então foi meio que de casalzinho para a gente se conhecer. Tá. Só que eu não sabia. E aí, assim, olhei ele e falei, nossa, bonito esse rapaz, né? Bonito esse Interessei, mas é bonito esse atleta. Mas assim, nem dei moral. E aí, até hoje ele fala que ele deu em cima de mim, eu não dava moral, e aí ele foi atrás de mim no mesmo dia, pegou meu Instagram, pegou meu telefone e eu não dava moral pra ele. Uhum. Mas foi na corrida que a gente se conheceu. Que E legal, aí cara. eu sei que depois ele tentou, tentou, tentou. Aí uma coisa muito legal que você também fala, Uhum. então assim, Maves, escutem. Escutem e anotem. E anotem. Encontros inusitados que as pessoas nunca fizeram. Que aí marca, né? Então, A assim, paixão ama a novidade, né? amo uma novidade. O primeiro encontro foi na corrida, que a gente se conheceu. Que foi E o inusitado. segundo, sim, foi meio armado por eles, mas eu Sim. não sabia, então, para mim foi É, inusitado, né? e gerou várias explosões de emoções positivas, porque corre, libera hormônios, assim, né? É Sim. o acaso e foi ótimo, né? Foi perfeito, né? Não, foi maravilhoso. Foi. E o segundo encontro foi numa ensaio de bateria do carnaval. Porque ele toca na bateria do carnaval. Uhum. E aí ele me chamou para ver o ensaio. Falei, ah, tá, né? Tô fazendo nada, vou Nisso, lá ver. depois da corrida, vocês trocaram Instagram e Foi. tal. Ah, vamos lá ver o ensaio da bateria, eu toco. Foi tipo isso. Foi. E aí eu fui. E foi Aham. muito legal. Só que eu não fiquei com ele. Me fiz difícil, né? Uma Ah, base. né? Ah, acho justo, porque você ficou desde 2019 me conhecendo. Então, Ah, pegar pra conhecer o dia que vai beijar. Não, acho justo. Justo. Tá bom. sim. Vale. E aí depois a gente. O que aconteceu nessa noite? Ah, a gente veio aqui para minha casa, Tá. mas eu não fiquei com ele e a gente passou a noite inteira conversando. Nossa, Assim, a madrugada inteira conheço a história conversando. com a Flávia foi exatamente a mesma coisa. Pois E é. viram. Então, amém. Tá, vamos lá. Pera aí. Agora eu preciso, né? O meu papel aqui é fazer entender a engenharia que aconteceu aí para, né, dar de mão beijada para quem está assistindo a live. Sim. Perguntas, vamos lá. Quem não é Mave Uhum. deve estar escutando. Meu Deus, como assim? Ela não beijou ele. É, e eu com medo de dizer não pro o meu cara que eu conheci agora. E no pleno carnaval, né? Caramba, né? Pleno carnaval e Foi. você lá. Que carnaval, né? Vamos nos permitir, né? É a frase que a gente fala antes de fazer M, né? Ai, Aham. eu recebo um capítulo, me permitiu. Ah, se Só vou permitiu. viver uma vez É isso, só se né? vive A uma vida é vez. só uma. A vida é curta demais. E você foi lá, né? A gente fala no método MAV, tem todo um porquê para não beijar, porque a gente quer conhecer, porque a gente quer criar conexão. E isso foi muito, muito forte. É, o que- qual foi o seu. Por que você não quis beijar? Você não ficou com medo de perder?
que passava na cabeça da Camis agora? Não, não tive medo. Eu realmente queria saber quem ele era, porque eu já estava cansada de me envolver com as E pessoas e não dar nada. se quiser resultado Então, diferente, tem que fazer uma coisa diferente, né, Camis? exatamente. Então, eu queria saber, se valia a pena, sabe? Os meus amigos sempre brincam comigo porque eu tenho uma frase, mas é desde adolescente, assim, que eu falo assim: o meu batom é muito caro para gastar na boca de qualquer um. Nossa, Então, é então, imagem. eu acho que eu já tinha Tinha, uma né? sementinha A de centelha, imagem. tinha a centelha. Só tava uma ovelha meio perdida, desgarrada. Aí, né? Conseguiu. Incrível, né? Porque Sim. e o mais incrível, o Diego não foi embora, gente. Né? Não. Você com medo de falar, né? Para um ficante, para um cara que você nem conhece, né? Com medo de colocar os seus valores, né? Não, olha só, né? Vida que segue, né, Camis? Sim. Eu acho que isso fez ele ficar mais. Eu hoje falo pra ele, se eu tivesse sido muito fácil, talvez você nem ia querer tanto. Porque Claro. a gente não tinha feito uma conexão, né? Percebe que hoje eu fui malhar, eu fui malhar, fui fazer meu crossfit, aí eu fui no banheiro, no meio do negócio lá, e tinha Do treino. 3 caras no banheiro. E aí um falou pro outro, ah, mas mulher é o que mais tem, né, filhão? Falou assim. Aí foi embora, eu fiquei com isso, vou até fazer um post sobre isso. Você vê como que tá o raciocínio dos homens. E eles, assim, né, não fiquei olhando muito, mas longe de ser o Brad Pitt, tá? Assim, né, de repente o cara era o Brad Pitt, né? Maravilhoso, né? Longe de ser, era assim, né? Beleza duvidosa, né? Porque mulher é o que mais tem, milhão. Nossa, eu fiquei pensando, né? Uhum. E vou no treino. Pra você ver, né? Porque, tipo, é, a oferta de uma ficadinha, um beijinho, realmente tem muito. Qualquer Sim. balada, você vai numa balada, né? Tem muito. Agora, isso de, vamos correr, depois vamos, né, para um outro lugar e vamos conversar horas. Isso aí é raro. Eu tenho Sim. certeza que influenciou. Eu também acho que influenciou. E eu acho que isso também foi o diferencial de todos os outros meus relacionamentos. Porque eu tinha muito medo de desagradar, ai, será que ele vai achar? Ele não vai gostar de mim? E quando o Diego entrou, eu já estava tão, tão mave, vamos dizer Ah, assim, tão me amando, sabe? Tão mulher de alto valor, sim. mas alto mesmo de eu comigo mesma, que se ele Nem fosse importa. embora, tudo bem. Quem perdeu foi ele, né? Tipo isso, né? Exato. Eu sei o valor que eu tenho, sabe? Uhum. E, Eu e sei. ele também sabe, né? Quis ficar. Pois é, total. E aí, Camis? Então, daí depois disso a gente conversou por muito, assim, a madrugada toda. Aí eu fui trabalhar e ele mora perto do meu trabalho. Eu deixei ele no trabalho. Isso foi na quarta-feira, antes do carnaval. O Tá. carnaval começava no sábado, domingo, né? Aham. Eu acho que era isso. Aí no carnaval eu fui pro camarote e ele tava tocando, passou lá na, na passarela. E aí, só que assim, mandando mensagem o tempo todo, querendo me ver. E aí, nesse dia que a gente saiu da bateria, ele já falou assim: o que que você vai fazer no carnaval? Eu falei, eu vou no camarote e tal, no sábado. E ele domingo. Eu falei, domingo, a princípio, eu não tenho nada. Ele já tem, você vai sair comigo? Eu falei, então tá. Tá bom, agora, Vai. né? Passou nos filtros, É. né? E aí, nesse dia, a gente ficou. Não. Então, foi E, um tempinho depois e, de muita conversa. e é muito mais gostoso o beijo. Porque criou conexão, né? E a Uhum. gente sabe, a gente não é, quando não tem conexão, é 10 vezes mais É, gostoso. Tudo, beijo, conversa, abraço, qualquer coisa, né? verdade. Então, foi E isso. aí, pleno carnaval, e aí, depois desse dia, vocês não desgrudaram mais ou teve algum revés essa história? Não, a gente continuou conversando e todo fim de semana a gente se encontrava. Aham. E aí foi ficando mais junto, né? E aí, no meio disso tudo, em maio, eu fiquei um mês de férias. E aí Aham. eu viajei por um mês. Só que antes
quem é Mave agora não vai, quem não é Mave não vai entender. Mas antes de viajar, eu fiz a conversão semente. E aí eu falei, tá, e aí, né? Vamos ou não? Joguei um gatilho, entendi, assim, ele não falou namora comigo, mas eu entendi, eu tô na sua, né? Sim. Aí quando eu voltei de viagem, que foi final de maio, a gente começou a namorar, Aí porque eles foram. foi. Incrível. Foi. Em pleno carnaval. Caraca, Nos passou conhecemos pelo em pleno carnaval. carnaval. Tem que dar um Aham. jeito, até no carnaval, né? Porque o que a gente mais ouve a história, né? De que o carnaval tá chegando. Então, você acreditava nisso, ô Camis? Não, não acreditava. Parece Eu conto de juro. fada. Não, parece muito conto de fadas. E assim, eu juro que até quando a Fran veio falar comigo, falei, Fran, eu era totalmente desacreditada, achei que realmente eu ia morrer sozinha. E hoje eu tô namorando, eu tô tão feliz, Ítalo, porque assim, eu sinto que não é o namoro que me faz feliz, sabe? Eu tô Sim, feliz. Eu acho sim. que o MAV não é um programa ou uma mentoria pra gente arrumar namorado. É pra gente ver o nosso É valor, só né? consequência. Quem tá dentro sabe, né? É diferente, né? Sim, nossa, é muito diferente. É uma chave que vira. E assim, eu faço terapia, eu faço autoconhecimento, mas é uma abordagem diferente. Que, Tem uma frase que fala que o aluno aparece quando o professor aparece quando o aluno está pronto. Acho que sim, você foi esse tempo de maturação e você meio que agora eu tô pronto. Vamos ouvir o que esse é, cara tem para dizer lá eu dentro. acho que sim. E foi muito rápido, né? Você entrou em janeiro, fevereiro você conheceu o Diego. Aí, Foi. né? Foi o quê? 12 semanas certinho, né? Mais ou menos 3 Bom, meses, né? Fevereiro, assim, se contar que maio eu fiquei fora, a né? gente não se viu. Foram três meses, 4 meses, né? É, nossa. E imagina que uma mulher que está ouvindo, está passando por isso, né? O que você falaria para ela? Né? Sei lá, seus 30 e poucos anos, meio desacreditada, achando que você é uma atriz do João Kleber. Eu sou atriz de João Kleber. Não, não é da Márcia Eu Gomes. também não acreditava nisso, mas eu não fui paga. Pelo contrário, não foi para estar aqui de coração aberto. Uma Coração pergunta aberto. interessante assim também. Cara, quando a gente é jovem, a gente é meio bobo, assim, né? Eu, quando eu era jovem, eu tinha vergonha de. Eu me lembro, cara. Nossa, se tem uma coisa que eu quero aprender, mostrar para os meus filhos, e eu me arrependo, é que quando eu era adolescente, meu pai me levava no colégio e eu ficava com vergonha do carro, sabe? Uhum. Nossa, putz, cara, quanta imaturidade, né? Quantos dos nossos pais né, se sacrificam de alguma forma pra gente, e a gente, né, é tão bobo. E aí quando eu comecei a fazer curso de desenvolvimento, eu tinha vergonha também, não contava pra ninguém. Aí hoje em dia, sei lá, o que eu mais queria era falar. Eu falo que eu faço terapia, né? Nossa, mas você ensina relacionamento. Uhum. Eu faço terapia de casal, Sim, sabia? a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, Pois né? é, né? Uhum. A gente E, cuida do e, corpo, tem que cuidar da mente. e tem que ter alguém olhando pra gente. Eu Sim. preciso ter alguém, né? Eu olho pra tanta gente. E, nossa, você é jovem, né? Recém-namorando, e você tá aqui contando isso. Primeiro, assim, obrigado. Que Que honra, isso? que honra, Camila. E segundo, fala mais. O que fez você vir aqui, né, sem receber, sem receber nada? Se não é atriz do João Kleber. Certo, assim, o que Então, veio? Fala pra mim. eu acho que é isso que você falou, assim, que a gente não pode desacreditar, Aham. sabe? O que eu falaria para as mulheres que estão desacreditadas? Que primeiro a gente tem que se amar, né? Quando a gente se ama, as coisas acontecem. Eu acho que eu aprendi muito no MAV a questão da gratidão, sabe? O poder da gratidão. O poder de ver que eu tenho valor para mim, eu tenho que viver para mim e
Ah, é muito clichê, mas é o real. Cuidar do jardim que as borboletas vão vir, sabe? Eu queria ter um outro jeito de falar isso, mas não tem, Não né? É o tem, não tem. eu É o queria falar que óbvio. era uma mágica, eu queria falar que era uma coisa de outro mundo, mas é Sim, meio óbvio, cara. é muito óbvio. E é muito real, sabe? Assim, quando funciona. E funcionou. E assim, Ítalo, eu vim aqui porque eu acreditei muito. Eu mergulhei nessa imersão da Mave. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou Mave. Eu teria, assim, alguns anos atrás eu teria vergonha, assim, de falar, meu Deus, eu fiz um curso de autoconhecimento para arrumar um namorado, Caraca, para relacionamento. Mas eu descobri que não é para isso. E eu não fiz para isso de fato, né? Quando eu fui fazendo, foi tão bom para mim, eu virei muitas chaves de, de me ver, de agradecer, de aquela autossugestão. Gente, aquilo é é ouro, né? poderosíssimo. Sim, é muito poderoso. Para a vida toda, né? A vida profissional, vida pessoal, os amigos. Acho que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que realmente importa. E eu acho que o Mave veio com isso também, sabe? De mostrar o que realmente Eu, importa. o, É o que eu amar acho. e ser amada. Ou melhor, Pode amar, mostrar para o outro que eu consigo me amar para ele saber me amar. Pois Tá? é, isso é importante. Até para o outro amar a gente tem que se conhecer, né? Sim. Como é que ele vai saber, né, o que você valoriza? Então você tem que conhecer para falar, ó, eu gosto assim, né? Eu gosto Uhum. de ser tratada assim, eu me sinto amado assado, né? Isso é uma coisa que eu até demorei para aprender, né? Eu e a Flávia, para a gente entrar no eixo mesmo, eu tive que descobrir como é que ela gosta de ser amada, Sim. como é que ela gosta, né? E aí a gente melhorou nossa conexão. E você falando isso, Camila, eu acho que o Marvel ele é poderoso, porque primeiro ele é simples, e segundo Uhum. ele foi feito de muito coração. Tipo assim, eu sentava e eu falava, como é que eu faço isso dar certo? Como é que é pleno coração de fazer vocês conseguirem um resultado? E eu estou regravando o método Marvel, você vai ter até a versão atualizada, pode ficar tranquilo, para você refazer. Eu tenho até medo de mexer nele, assim, eu quero mexer, tem muita coisa que eu acho que pode colocar. Quem entrar vai ter toda a versão nova, né? Mas eu fico um pouco com medo de mexer muito, porque tá dando tão certo, né? Caraca, pela simplicidade dele, né? Apesar de ser simples, ele é profundo, vira chaves, como você falou, mas às vezes me dá um medo de mexer nele, porque dá tão certo, do jeito que ele dá tão certo, mas eu sinto que é hora de dar um. Tem coisas que eu preciso colocar lá, reforçar para aterrizar mais a ficha, sabe? E não tem como fugir do clichê, infelizmente, É, né? Eu queria que você não, desse uma dica, né, matadora, mas não sei. é chorar é chorar, se amar, né, e aprender, né? É. E acreditar. Que eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que acreditar que vai dar certo, né? Definitivamente, quando você entrou no Marvel, você entrou numa vibração diferente, né? Porque, Sim. para pensar, o Diego sempre teve aí. Eles nunca se cruzaram, nunca se tombaram, nunca. é, é. Será que é sorte? O que aconteceu? Né? As pessoas estão aí. Só que a gente está numa situação tão ruim, tão desacreditável, que passa na nossa frente e a gente não enxerga. Uhum. Né? Uhum. Históricos diziam que sorte é quando a preparação e a oportunidade se encontram. Encontro. Teve um quê de destino, mas você estava pronta para isso. Né? É, eu acho também. Você estava pronta. Caramba, né? E aí, quais são os próximos passos? Então, como a gente é da corrida, eu fiz a minha meia maratona esse E mês. ele é da Aham, depois de também é É, fake. ele é da corrida também. Oh, que legal. Inclusive, Ah, a gente foi para o Beto Carreiro semana passada, foi no comecinho de agosto, e aí ele fez o desafio do Beto Carreiro, que corre um dia 5 quilômetros, outro 10, o outro 21, e eu corri 21, meus primeiros 21 quilômetros. cara, Aí os nossos planos são fazer a maratona daqui e depois correr lá na Disney.
falar isso agora, que a Disney tem maratona, Sim. sabia, né? Nossa, essa foto você tem que me mandar, tá? Vocês dois lá. Nossa, isso aí eu tenho que botar no meu mural. Cara, que incrível. E como é bom ter alguém que tem os mesmos valores que a gente, hein? Hobbies, Sim. valores, gostos, hein? Não tem preço, né? Não, não tem. É muito bom. Uma maratona no mundo, já pensou? Nossa, na Disney, outra. Nossa, em Paris, já pensou? Não, e a gente foi no Beto Carreiro, que é um parque também, né? E aí a corrida é dentro do parque, então é muito legal. Porque aí tem os personagens, sabe? É muito divertido. Aí eu falei pra ele, a gente vai pra maratona lá na Disney. Aí ele, Já, vamos. cara, já vai juntando família. Sim, Né? porque vai ficar caro. Nossa, Camila, obrigado, obrigado, obrigado do fundo do coração. Que depoimento. E se imagina que você fosse fazer um post. Você tem Instagram? Tem, né? Óbvio. É. Legal. Imagina que você fosse fazer um post e o mundo todo ia ver a sua postagem, né? O que você colocaria nesse post? Qual é a frase? Qual é o ensinamento que você gostaria que todo mundo visse que representa você? Nunca desista. Acredite Nunca dizer. em você e nunca desista. Até conseguir, né? Que é aquela história, né? É, Fazer. até conseguir. Continue a nadar, continue a nadar. Continua da terra. É, Dory, assinado Dory. Dory. Eu sou um pouquinho Dory, que eu esqueço É, bastante. tá certo, Acho que me representaria. tá certo. Camis, obrigado de coração. Não tem como, me faltam palavras para te agradecer. Vida longa essa relação. Se precisar, agora que começou, né, o desafio, eu sei que está construindo uma casinha de tijolos, porque uma hora sopra, né, a tempestade vem. Mas se a casa é de tijolos, tem uma base sólida, isso é. Se você se ama, se você tem valores, está com um homem legal, um homem que tem valores e que te ama, vocês vão passar por qualquer tempestade, porque isso é relacionamento. Parabéns e vida longa e mande notícias, tá bom? Obrigada, Itu. Eu queria te agradecer muito, porque eu acho que não é você que me agradece, né? Eu que agradeço ao meu mentor. E eu fiquei muito honrada. Assim, eu realmente estava muito nervosa, porque eu nunca imaginei que eu iria conversar com você numa live. Caramba. Até nas mentorias, eu sempre ficava ali quietinha e vendo e pensando, meu Deus, o Ítalo tá aqui mesmo. Então, muito obrigada, de todo o coração, por todos os seus ensinamentos. Você mudou muito a minha vida. Eu sei que o aluno tem que fazer por ele, mas o professor é muito exemplo. Então, assim, a sua família é um exemplo para mim. Legal. Linda, a Flávia, ela também me ajudou muito. Uhum. Eu acho que aquelas aulas de energia feminina, Uhum. sabe? Eu acho que toda mulher tem que saber daquilo, Sim. que ajuda muito. Mas você, como homem, como professor, como papito, eu fico muito honrada de ser uma Mave e sua Mave, né? Muito obrigada. Inclusive, ó, em setembro, dia 29 de setembro, dia 30 de setembro, vai ter o Mave Day em São Paulo. Tá. Eu vou deixar um ingresso reservado para você. Se você tiver disponibilidade e oportunidade de ir, já vou deixar separado lá para Vou. te dar uma pessoalmente, tá bom? Aí Tá bom. já arruma vai correr no Parque Ibirapuera, arruma uma desculpa para correr em São Paulo, tá vendo? Então tá. Fechou? Eu vou até anotar Mas você aqui. também tá correndo? Eu tô correndo, eu corro. Eu Então gosto tá. muito de correr. É terapia. Nossa, correr é terapia. Então vamos fazer a corrida, vamos fazer a Vamos maratona fazer um junto. Mav Run. Já pensou? Vamos fazer o 5 Mave Run. quilômetros, né? Para ninguém morrer. Ó, vou anotar aqui. Eu vou deixar uma vaga. Não se sinta obrigada aí, mas seria Não, mas especial. eu Tá? vou. Muito Dia obrigada. 30 de setembro, em São Paulo. Aí você é minha convidada, tá bom? Tá bom. Já vou E organizar tudo para já ir. Já vou botar na minha agenda. isso aí, já vê as milhas, já traz o tênis de corrida, reserva o dia para correr lá no Ibirapuera. Então tá. Tchau, Camis. Tchau, Obrigado, tá? obrigada, Ítalo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Que bate-papo gostoso, hein? Nossa, que bate-papo gostoso. É muito bom quando flui assim. É sempre gostoso conversar com todas as Maves. Alguns papos, né, são mais descontraídos.
Mas todos são muito, muito especiais. Gostei muito, ficaria aqui horas e horas conversando. Mas se vocês não sabem, eu durmo cedo. Eu acordo 5 horas, 5 e meia no máximo. E durmo cedo. Você já vem a carinha de sono, né? Da criança. Mas eu faço questão de vir aqui honrar minhas alunas e honrar vocês, futuras alunas. Eu quero lembrar que o mesmo processo que a Camila passou, você pode passar também. Não acredito que não é para você, não. É para você. É para você. Você pode também. Quem disse que você não pode? Você não viu o que ela falou? Não deixe de sonhar. Acredita. Talvez você está desacreditada porque acha que passou da idade. Talvez você está desacreditada porque tem, né, um desafio financeiro. Mas você viu que quando você entra no método MAV, tudo muda? Porque o método MAV é muito mais do que um curso para arrumar um namorado. É um curso de relacionamento, de autorrelacionamento. É um curso de vida. Porque o primeiro relacionamento que você tem que desenvolver é com você. Então o método MAV, antes de tudo, é um autorrelacionamento. E quando você se relaciona com você, você consegue mais. Então, se você quiser passar por esse processo e um dia eu vir aqui contar sua história, se assim você quiser, todas as histórias são com consentimento. As alunas topam vir aqui falar comigo, tudo que eu posto, fotos, etc. Então, você pode também. Quem disse que você não pode? Apesar da sua idade, apesar de você ser mãe, apesar de você estar solteira, apesar da dificuldade, aí tem um desafio financeiro, mas você pode vencer ele. Fala com a minha equipe, a gente vai te ajudar. Você não pode ficar de fora, né? Você não tem tempo para perder. Você não vai ficar mais nova esperando ou custa muito caro. Olha a Alice aí, Lindona. Custa muito caro você viver um não relacionamento ou um relacionamento que só você está vivendo, tá? Caro é você estar com alguém que não te valoriza ou estar querendo viver um relacionamento e não estar no relacionamento. Eu garanto para você que se você tem internet, tem celular e tá vendo essa live e quer estar namorando, quer estar numa relação, quer sentir melhor, você pode. Você pode, tá? Grande beijo. As inscrições do Método Marvel ainda estão abertas. Quem é Marvel 24 aí, comenta. Ó, quem é Marvel 24 comenta. Sou aluna, que legal. As inscrições ainda estão abertas e vão fechar a qualquer momento que a gente já está com mais de 80% das vagas preenchidas. Então, faça acontecer, tá? Ó a Camis aí, sigam a Camis depois. Agradeço. Se tocou, ó, manda um direct lá para a Camis, tá? Um beijo.